Olá, eu sou o Rafael Ávila, um dos criadores aqui do Luz Prime, e ao longo desse vídeo eu vou te mostrar um estudo de caso de como fazer a análise ambiental do seu negócio. Essa análise ela é muito importante em todos os momentos de planejamento do seu negócio, porque antes de planejar e definir suas estratégias, indicadores e metas, é muito importante que você conheça a realidade do seu negócio. Então, se você está fazendo um planejamento para o próximo ano, ou se você está em algum momento de replanejamento ao longo do ano, utilizar uma análise ambiental vai te ajudar bastante. Para isso, eu vou usar uma ferramenta chamada análise SWOT, que tem esse nome por conta do acrônimo, em inglês. SWOT, que está representando forças, strengths, fraquezas, weaknesses, opportunities, que são as oportunidades, e as ameaças, threats. Por isso chama análise SWOT. Você já pode ter ouvido também com a análise FOFA, justamente por representar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então essa é uma ferramenta muito legal e eu vou utilizar agora um estudo de caso de uma consultoria para a gente avaliar quais são as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades e como isso pode direcionar a estratégia dessa consultoria. Então vamos lá. A gente tem na planilha de análise SWOT 4.0 que está disponível na sua assinatura do Luz Prime uma parte de cadastros onde você vai definir as áreas da sua empresa e quem são os responsáveis por essas áreas, Inclusive aqui você pode colocar gerentes, diretores, analistas, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas e que de alguma forma fazem a execução de planos de ação em prol das estratégias do negócio. Uma vez que você tenha feito isso, você pode entrar direto na análise e avaliação de fatores internos e externos. Eu vou começar sempre pelos fatores internos, que são aqueles que a empresa tem algum controle. No caso dos fatores externos, são aqueles que a empresa não consegue controlar. No máximo, trabalhar em cima daquela pressão positiva ou negativa que está vindo de fora da empresa. Começando com as forças, a gente já tem aqui uma lista de algumas forças que são padrão para vários negócios, mas você pode sempre colocar coisas específicas do seu setor, do seu mercado, da sua empresa como um todo. E aí, a avaliação ela pode variar, mas no uso da nossa ferramenta a gente usa esse método onde a gente tem a avaliação da importância, da intensidade e da tendência das forças e das fraquezas, e no caso dos fatores externos a gente tem a importância, a urgência e a tendência. Então vamos olhar primeiro aqui com uma força, A marca é reconhecida no mercado, ou seja, essa empresa já tem algum reconhecimento no mercado. Isso é importante para o setor onde eu estou atuando, para a minha empresa atual, é totalmente importante. Qual é a intensidade disso? Essa minha marca ela é realmente reconhecida no mercado? Sim, é. Então eu posso botar que ela é muito forte. Poderia botar forte, média, fraca ou muito fraca. Boto muito forte. E qual é a tendência disso ao longo do tempo? Se eu não fizer nada, a tendência de melhorar ou de piorar? Você vai colocar. No caso da minha marca, eu vou colocar mantém. Talvez até seja o caso de piorar um pouco, Se você não faz nada para a sua marca ser reconhecida ao longo do tempo, a tendência é que ela seja esquecida. Isso gera uma pontuação para aquela força. E uma força, ela não necessariamente é muito forte, Não necessariamente ela tem uma pontuação alta. Às vezes você tem uma força, a empresa tem um diferencial inovador. É uma consultoria que faz planejamento estratégico da maneira mais padronizada possível. Então, qual a importância de ter um diferencial inovador? Eu poderia falar que é muito importante. Nesse caso, vamos só fingir que eu botei que não tem importância nenhuma. Qual a intensidade do diferencial inovador no meu negócio? É fraco? É baixo? Não tem. E qual a tendência disso acontecer se eu não fizer nada? É de piorar. Então, a minha pontuação para esse item de força é 2. E aí você vai avaliando cada um dos itens da sua consultoria, Portfólio de produtos ou serviços é variado, o custo é baixo, isso ajuda a obter um maior lucro, é alto, A gente vai vendo essas situações. Vamos fazer a mesma análise para as fraquezas, Então, nesse caso, localização geográfica. Qual a importância de uma localização geográfica para uma consultoria que atende de maneira virtual? Sem importância nenhuma. Agora, se fosse uma consultoria que precisa estar presencialmente no negócio, para fazer avaliações internas, entender como é que estão, enfim, alguns processos, e isso precisa, nesse caso, vira totalmente importante, A gente vai ter sempre essa avaliação caso a caso. Não é porque o seu negócio é de um tipo que ele necessariamente vai ter uma pontuação alta ou baixa. Qual é a intensidade
cidade, né? Localização geográfica é ruim, meu negócio, ele está bem localizado ou mal localizado? Mal localizado, então muito fraco. Se eu tivesse muito bem localizado, eu estou perto de muitas empresas, de um polo industrial, de um polo, enfim, empresarial, né? Eu consigo muitos clientes nas minhas redondezas e isso ajuda no networking e tudo mais, a gente teria uma avaliação forte, muito forte, ia depender. E se a gente for ver a tendência, né? Qual é a tendência de você conquistar mais negócios, porque essa é a minha ideia, né? A localização geográfica está me ajudando a conseguir mais negócios, a tendência é piorar ou melhorar se eu continuar longe. Talvez a tendência seja manter, né? Se você está longe, isso não vai te ajudar nem piorar muito, e a gente faz isso, gera uma pontuação de 60. A gente sempre vai ter essa análise para as forças e fraquezas. E agora, só para te mostrar um pouquinho também desse estudo de caso, entrando na ideia dos fatores externos, né? A gente vai entrar em oportunidades. Então, qual a possibilidade de parcerias estratégicas para o meu negócio? Existem poucos concorrentes no mercado, aproveito políticas governamentais. Enfim, para cada um desses itens, a lógica é a mesma, né? Então, vamos para o primeiro, possibilidade de parcerias estratégicas. Supondo que a minha consultoria, ela de fato tem algumas parcerias, utiliza essas parcerias, né, para indicação de clientes, isso já funciona bem, já funciona. Então, qual a importância? Muito importante, totalmente importante. Qual é a urgência para a gente trabalhar mais parcerias? Poxa, para ontem, porque se a gente fizer isso, melhora o comercial, a gente atinge mais objetivos, então é para ontem. E qual é a tendência, se a gente não fizer nada, é de piorar muito. Então, isso gera para a gente uma avaliação da pontuação aqui, que a gente poderia ter variando de 125 até 1, né, se a gente tiver tudo da pior maneira. Então, isso tudo vai direcionando as suas oportunidades e as suas ameaças vão seguir o mesmo padrão, né? No caso, quando a gente fala de ameaça, se melhorar é um ponto positivo, né? Então vai diminuir a pontuação, se piorar vai aumentar e a gente tem essa pontuação sendo cada vez mais crescente. Nesse caso, terminei de fazer a avaliação de fatores internos e externos, sempre avaliando nessas três variáveis que vão indicar uma pontuação, né, para cada um desses itens, e isso vai culminar na matriz SWOT. E a matriz SWOT é talvez a ferramenta mais legal para te indicar o que realmente importa nessa sua avaliação geral do negócio. Então, se você está pensando no planejamento, pensar em criar estratégias, ações para você de fato conquistar os seus objetivos, né, se elas não estiverem embasadas e focadas nesses fatores mais importantes que ficam separados na matriz SWOT, provavelmente você não vai conseguir fazer tudo que deveria, né, para de fato levar sua empresa para um outro patamar, um rumo bacana. Então a matriz SWOT ela te direciona e a partir daí você consegue pensar em cruzamentos, né, que é basicamente você analisar como as forças e fraquezas estão impactando oportunidades e ameaças. Você vai ter uma análise dos planos de ação que você está executando, né? Então é sempre importante que para cada plano de ação você determine, né, para qual item ele vai ser feito. Então, às vezes, a gente escolhe tecnologia, que é uma força, mas eu podia escolher equipe competente entrosada. E aí, para cada item que você escolhe, ele vai direcionando, né, o que você está fazendo. E isso é super importante, porque quando você determina se você está fazendo um plano de ação para uma força ou para uma fraqueza, você está indicando para a nossa planilha se você está indo atrás de todos os pontos que são mais essenciais, enfim, para o seu negócio, né, de acordo com essa avaliação de ambiente. Então, quando a gente termina isso, a gente vai ter relatórios dizendo qual o seu índice de favorabilidade, que varia de menos 200 a mais de 200%. Você vai ter uma série de outros indicadores, né, relacionados a planos de ação. Então, dos 20 mais importantes pontos da SWOT que estão separados na matriz SWOT, eu só defini plano de ação para 9, né? Ou seja, 45% aproximadamente. Se eu estivesse fazendo um planejamento sério, eu teria que aproximar esse número de 100%. Eu teria que estar direcionando ações para grande parte dos meus objetivos aqui. Então, em qualquer estudo de caso, em qualquer momento real que você esteja passando na sua empresa, é super importante e relevante que você analise esses indicadores para você entender exatamente qual é a direção que você está tomando. E aqui na planilha de análise SWOT 4.0, que como eu já falei no início do vídeo, está disponível na assinatura do Luz Prime, você vai ter a possibilidade de ver também em dashboards esses indicadores, né, gerais da análise SWOT e também dos planos de ação e acompanhamento do que você está fazendo a partir dessa análise ambiental que você teve.
Então, essa é uma ferramenta bem completa, que eu gosto bastante sempre que eu estou fazendo planejamentos, né? Então, muitas vezes você entra num cliente, né, você como consultor, e você quer ajudar esse cliente a ter um direcionamento melhor, nada mais importante do que conhecer um pouco mais da realidade dele. Algumas planilhas vão te ajudar nisso, né? Matriz BCG para você conhecer o portfólio de produtos, diagnóstico empresarial para você ver as áreas, mas eu gosto de usar análise SWOT justamente para fazer essa comparação entre fatores internos que estão no controle dessa empresa e os fatores externos que fogem um pouquinho da alçada dela, mas que de alguma forma vão afetar essas estratégias. Uma vez que você tenha feito a análise SWOT, você está muito mais preparado para fazer o planejamento para o próximo ano ou uma revisão estratégica ao longo do ano.